Ninguém esperava esse decreto, não do rei Charles. Não tão cedo, e certamente não dessa forma. Ao amanhecer no palácio de Buckingham, o som de um único sino ecoou pelos corredores, sinalizando uma decisão que abalaria a hierarquia secular da monarquia. O que se seguiu foi uma proclamação escrita tão chocante que até mesmo os cortesãos mais experientes ficaram paralisados em descrença. Charles havia agido e tudo mudou. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Pouco depois do amanhecer, os primeiros tremores dessa reviravolta real sem precedentes começaram a se espalhar pelo palácio. Um decreto de emergência, redigido em completo segredo e emitido sem a habitual cerimônia, foi enviado aos principais cortesãos com uma única frase inconfundível: a princesa Catarina de Gales será reconhecida como rainha consorte. Em poucos minutos, os sussurros se transformaram em suspiros de espanto. Nos escritórios que normalmente fervilhavam com o ritmo previsível da tradição, os telefones começaram a tocar. Passos apressados ecoaram pelos corredores e assessores, antes confiantes, trocaram olhares apreensivos. O Palácio de Buckingham, outrora símbolo de continuidade e disciplina, foi subitamente tomado por urgência, confusão e espanto. Assessores de alto escalão se esforçaram para entender como uma decisão tão monumental havia se desenrolado sem qualquer aviso prévio. O conselho privado, o gabinete do arcebispo e até mesmo vários membros da família real foram pegos completamente de surpresa. Um cortesão descreveu a situação como um caos organizado por trás dos portões, onde séculos de protocolo colidiram frontalmente com a súbita resolução de um rei. O gabinete de imprensa real, surpreendido pelo momento da divulgação, correu para preparar comunicados, mas a história já havia ultrapassado todos os limites. O próprio decreto anunciava a ascensão de Catarina ao posto de rainha consorte meses, talvez anos, antes do que até mesmo os membros mais ambiciosos da realeza haviam imaginado. Mas o que realmente causou alvoroço no palácio foi o que não estava no texto. O nome de Camila, outrora onipresente na linguagem oficial e nos anúncios cerimoniais, estava visivelmente ausente. Pela primeira vez no reinado de Charles, ela foi completamente apagada dos registros reais. Não foi um erro administrativo, foi um ato deliberado de apagamento. Nos recônditos do palácio, os cortesãos mais importantes trocaram olhares atônitos. Muitos sussurraram a mesma frase arrepiante: ele agiu sozinho. Ao ignorar as instâncias usuais de consulta e aprovação, Charles efetivamente assumiu o controle da narrativa da monarquia da noite para o dia. Não se tratava de um gesto simbólico, era uma mudança de poder, confidenciou uma fonte a um jornalista em condição de anonimato. É como se ele tivesse acordado e decidido reescrever a história antes do café da manhã. E enquanto o círculo íntimo se esforçava para entender as implicações, o mundo exterior já começava a repercutir. Os principais veículos de comunicação do mundo divulgaram a notícia simultaneamente. As vozes dos âncoras de televisão tremiam de incredulidade ao repetirem a manchete. Rei Charles eleva a princesa Catherine a rainha consorte. O papel de Camila chega ao fim. As redes sociais explodiram em choque, elogios, especulações e fúria. Cada publicação amplificava a tempestade que se formava silenciosamente por trás dos muros da realeza. O peso dessa única decisão pairava sobre a Grã-Bretanha e a Commonwealth. Não se tratava apenas da nomeação de uma rainha consorte. Era o sinal inconfundível de um novo capítulo, um capítulo que abalaria lealdades, romperia antigas alianças e despertaria emoções através das gerações. O nome de Catarina, já amado por milhões, agora carregava o poder formal de remodelar o futuro da monarquia.
O silêncio de Camila, naquele momento, falou mais alto do que qualquer declaração pública poderia ter feito. Mas para entender o peso explosivo desse decreto, precisamos voltar à série de eventos silenciosos, porém calculados, que levaram Charles a tomar sua atitude mais ousada até então. Não foi em uma grande sala ou em um salão dourado. A decisão que abalaria a monarquia começou em uma discreta sala de estar, longe dos olhos do público. Uma reunião noturna, não planejada e sem horário marcado, reuniu o rei, 2 conselheiros seniores e uma pasta lacrada com a inscrição "Privado". Sem imprensa, sem anúncios, apenas conversas sussurradas, olhares inquietos e uma decisão irreversível. Os presentes descreveriam mais tarde a atmosfera como eletrizante e definitiva. Essa reunião não fazia parte de nenhum calendário real oficial. Não havia audiências agendadas, assuntos de Estado a serem tratados, nem cerimônias para revesti-la de tradição. Foi uma reunião motivada pela urgência e pela sensação de inevitabilidade. Charles, conhecido por sua ponderação cuidadosa, convocou seus confidentes mais próximos sob a proteção da escuridão. Eles entraram silenciosamente, um a um, com expressões tensas sob o peso do que suspeitavam estar por vir. O secretário particular do rei carregava a pasta grossa, lacrada e com uma etiqueta sinistra. Dentro dela estavam os documentos que elevariam formalmente Catherine ao posto de rainha consorte, dispensando os intrincados trâmites que normalmente levariam meses, se não anos, para serem concluídos. O silêncio na sala era interrompido apenas pelos movimentos deliberados de Charles, enquanto ele colocava a pasta sobre a mesa. Ele não fez nenhum discurso grandioso. Em vez disso, abriu-a, revelando a proclamação cuidadosamente redigida. O arcebispo da Cantuária, normalmente uma figura essencial em qualquer ascensão real, havia sido deliberadamente excluído. O mesmo aconteceu com membros importantes do conselho privado. Foi uma ruptura drástica, com séculos de prática. Um sinal de que não se tratava de uma decisão coletiva, mas sim do ato de um monarca assumindo o controle total de seu legado. Seus conselheiros trocaram olhares apreensivos, pressentindo que o que estava prestes a acontecer reescreveria a dinâmica da realeza da noite para o dia. Enquanto o conteúdo era lido em voz alta, um dos conselheiros quebrou o silêncio com uma advertência contundente. Isso acabará com o reinado de Camila da noite para o dia. As palavras pairaram no ar, pesadas e inflexíveis. Charles não hesitou. Sua resposta foi calma, mas categórica. Tinha que ser. Aquele momento cristalizou sua determinação. Quaisquer lealdades pessoais ou cálculos políticos que o tivessem contido desapareceram. A coroa, a instituição e o futuro pesavam mais do que qualquer laço individual. A conversa que se seguiu estendeu-se noite adentro. Cada cláusula do decreto foi minuciosamente examinada. As ramificações legais foram analisadas em voz baixa. Os conselheiros o pressionaram sobre o momento certo, as consequências, a certeza de uma reação negativa, não apenas de Camila, mas também de facções dentro da Casa Real que haviam se beneficiado discretamente de sua influência. Charles ouvia, às vezes com a cabeça baixa, outras com um olhar distante que denunciava anos de conflito reprimido. Não se tratava de um capricho repentino. Era uma decisão que vinha sendo amadurecida há tempos, moldada por reflexões emocionais e por uma dinâmica de poder em constante transformação que ele não podia mais ignorar. Horas depois, a reunião atingiu seu clímax silencioso. Sem alarde, Charles pegou sua caneta. Os presentes descreveram sua mão como firme, seu rosto marcado por uma determinação serena. Quando ele assinou o documento, a atmosfera mudou. Um membro da realeza recordaria mais tarde aquele momento como o exato segundo em que a monarquia mudou de rumo. Lágrimas brotaram nos olhos do rei, mas sua determinação não vacilou. Havia dor em sua expressão.
dor pelo que aquilo significava pessoalmente, mas, por baixo de tudo, uma convicção inabalável se instalara. Aquilo não era apenas uma assinatura burocrática. Era um rei reivindicando-lhe a autoria plena do legado de seu reinado. A pasta lacrada, antes aberta com apreensão, agora estava fechada definitivamente. Os conselheiros deixaram a sala em silêncio, cada um consciente de ter testemunhado algo extraordinário, algo que reverberaria muito além daquelas paredes. Contudo, aquele encontro clandestino era apenas o clímax de uma luta muito mais longa, uma luta forjada por rivalidades, acertos de contas emocionais e mudanças de poder latentes dentro dos muros do palácio. Durante anos, Camila deteve a coroa da influência, manobrando silenciosamente para chegar ao coração do poder real. De seus conselhos sussurrados a Charles, ao seu papel dominante nos assuntos da corte, ela era intocável, ou assim parecia. Mas por trás da elegante fachada, rachaduras começavam a se formar. Aliados começaram a recuar. Os sussurros se transformaram em murmúrios. E à sombra da ascensão meteórica de Catherine, o controle outrora férreo de Camila começou a vacilar. A ascensão de Camila após a coroação de Charles não foi acidental. Foi o resultado de uma estratégia calculada, alianças cuidadosamente construídas e uma compreensão aguçada de como a monarquia funcionava nos bastidores. Ela se posicionou não apenas como consorte, mas como uma guardiã que decidia quem tinha a atenção do rei, quem ascendia em influência e quem desaparecia discretamente da relevância. Sua rede abrangia cortesãos, figuras da mídia e membros selecionados da aristocracia, todos os quais se beneficiavam de sua presença no centro do poder. Por um tempo, ela controlou a narrativa sem esforço, guiando as decisões de Charles com sutileza e precisão, garantindo que seu papel não fosse meramente cerimonial, mas sim essencial. Seu instinto para a mídia era uma de suas maiores armas. Camila entendia que a sobrevivência da monarquia moderna dependia da imagem e a construiu meticulosamente. Ela cultivou uma persona pública calorosa e acessível, mantendo ao mesmo tempo um controle firme sobre a estratégia do palácio. Reportagens destacando seu trabalho beneficente, entrevistas cuidadosamente planejadas e sua presença em importantes compromissos reais reforçaram a ideia de que ela era a parceira estável de um rei entrando em seus anos mais críticos. Para muitos, ela parecia inabalável, uma figura constante da nova era da realeza. Mas, à medida que a popularidade de Catarina crescia, essa certeza começou a ruir. A adoração do público pela princesa de Gales não era fabricada. Era orgânica, emocional e implacável. Cada aparição de Catarina atraía multidões imensas e atenção global, muitas vezes eclipsando completamente outras figuras da realeza. Dentro do palácio, essa crescente adoração não apenas gerou burburinho, como também atritos. Camila, antes o centro das atenções da mídia, agora se via cada vez mais relegada a um segundo plano no fascínio público. Não foi imediato, mas era inegável. O centro emocional da monarquia estava se deslocando para Catarina. Os membros mais importantes da família real começaram a perceber a mudança. Conselheiros, que antes buscavam o favor de Camila, começaram a se alinhar, de forma discreta, porém decisiva, com Catarina. Eles participavam de suas iniciativas, amplificavam sua presença em reuniões informativas e ajustavam sutilmente as prioridades cerimoniais para favorecer seu papel crescente. Isso não era traição, era adaptação. Eles perceberam para onde o vento soprava e escolheram ficar ao lado da figura que acreditavam representar o futuro. Em particular, alguns até se referiam a ela como a Rainha Inevitável.
muito antes do decreto de Charles oficializar isso. Dentro do círculo íntimo de Camila, a lealdade começou a se corroer. Aliados de longa data, percebendo a oscilação de sua influência, distanciaram-se de maneira discreta, porém reveladora. Menos reuniões estratégicas, menos declarações públicas de apoio. Um a um, os pilares que sustentavam sua posição começaram a ruir. O que antes era uma rede sólida fragmentou-se, e Camila, sempre perspicaz, sentiu-a escapar por entre os dedos. Ela tentou manter o controle, mas a influência construída sobre a percepção pode vacilar rapidamente quando a narrativa muda. O ponto de virada simbólico ocorreu durante um evento de Estado de grande repercussão, um momento destinado a reforçar sua posição ao lado do rei. No entanto, foi Catarina quem dominou o momento, cativando tanto o público quanto os dignitários estrangeiros com graça e uma autoridade discreta. A presença de Camila, embora oficialmente central, ficou em segundo plano na narrativa. Os comentaristas não se detiveram em seu papel, mas na aura crescente de Catarina. Para aqueles dentro dos muros do palácio, aquele não era apenas mais um compromisso. Era o momento em que perceberam que o equilíbrio havia se alterado. Enquanto Camila lutava para manter o controle, a ascensão de Catherine não foi acidental. Foi deliberada, sustentada por estratégia, simbolismo e o apoio discreto daqueles que a viam como o futuro da monarquia. Enquanto as intrigas palacianas fervilhavam ao seu redor, Catherine jogava um jogo completamente diferente. Ela não exigia poder, ela o personificava. Com cada aparição cuidadosamente calculada, cada momento de compostura sob pressão, ela construía algo que Camila jamais conseguiria fabricar, uma devoção pública inegável. E naqueles meses cuidadosamente orquestrados, Catarina não apenas se apresentou como princesa de Gales, ela se preparou silenciosamente para usar a coroa. A ascensão de Catarina não foi nem estrondosa, nem caótica. Foi precisa, deliberada e emocionalmente impactante. Cada compromisso que ela assumiu durante esse período tocou o público, não por grandes gestos, mas pela profunda compreensão que ela demonstrava ter do peso de seu papel. Suas visitas a hospitais, escolas e organizações de caridade não foram meras formalidades. Esses momentos definiram sua imagem como o coração da monarquia moderna. As multidões não apenas se reuniam, elas esperavam. Não apenas aplaudiam, elas se conectavam. Lentamente, a presença de Catarina transcendeu o papel de figura simbólica da realeza. Ela se tornou um símbolo de estabilidade, dignidade e graça. Em um momento em que o próprio palácio oscilava entre a tradição e a transformação, suas aparições nunca foram acidentais. Por trás de cada evento cuidadosamente escolhido, havia uma compreensão estratégica do simbolismo. Ela comparecia a homenagens ligadas ao legado da falecida rainha Elizabeth II. Posicionando-se sutilmente como a continuação natural daquela linhagem venerada, ela liderou compromissos de alto nível que antes seriam reservados à rainha consorte, conquistando manchetes e redirecionando os holofotes da narrativa para si. Essas não foram escolhas aleatórias, mas sim movimentos deliberados no tabuleiro de xadrez real. E enquanto Camila lutava para manter sua influência, Catarina avançava sem confrontos, conquistando corações com sua presença e não com a política. Sua ascensão não passou despercebida dentro dos muros do palácio. Membros da família real, incluindo a princesa Anne, conhecida por seu instinto aguçado e profundo respeito pela instituição, começaram a apoiar as crescentes responsabilidades de Catherine. As aparições conjuntas de Anne e Catherine carregavam um simbolismo discreto. A velha guarda reconhecendo a porta-estandarte do futuro.
Seus momentos compartilhados de solenidade e representação serena transmitiam uma mensagem clara. Catarina não estava simplesmente cumprindo um papel, ela estava trilhando o seu próprio caminho. Nos bastidores, assessores começaram a sussurrar que Catarina estava sendo preparada para um papel maior. Essas não eram meras especulações. Eram observações fundamentadas em uma realidade em transformação, com sua agenda repleta de compromissos que tradicionalmente pertenciam à rainha consorte. Viagens ao exterior foram sutilmente reestruturadas para colocá-la em posições de destaque. A família real, antes firmemente dividida entre os aliados de Camila e os apoiadores de Catarina, começou a inclinar-se decisivamente para o lado destes últimos. A sensação de inevitabilidade tornou-se mais forte a cada semana que passava. O relacionamento dela com o rei Charles aprofundou-se durante os problemas de saúde dele, marcando um ponto de virada emocional crucial. Ao enfrentar a vulnerabilidade pessoal, a compostura inabalável e o cuidado genuíno de Catarina forjaram um laço que se estendeu para além do dever cerimonial. Ela tornou-se não apenas uma nora solidária, mas uma força estabilizadora, alguém em quem Charles podia confiar num momento em que tanto a coroa quanto sua vida pessoal estavam sob pressão. Fontes internas revelaram posteriormente que a confiança dele no julgamento dela cresceu imensamente durante esse período, lançando as bases emocionais para a decisão histórica que se seguiria. Além dos portões do palácio, mudanças sutis, porém significativas, também estavam ocorrendo. Dignitários estrangeiros, percebendo a dinâmica em transformação, começaram a se dirigir a Catarina em particular como Vossa Majestade. Não se tratava de protocolo, mas sim de visão de futuro. Diplomatas e funcionários do governo reconheciam que a imagem futura da monarquia repousava inteiramente sobre seus ombros. Sua presença em eventos internacionais atraiu atenção sem precedentes, com a mídia global a apresentando como o rosto de uma era real renovada. Catarina, sem qualquer contestação, havia se tornado o centro gravitacional da monarquia. Com elegância, estratégia e um inabalável senso de dever, ela se posicionou como a rainha inevitável. Mas a admiração por si só não bastava para destronar Camila. Algo mais precisava mudar o rumo da situação. Esse algo veio na forma de uma crise palaciana que se desenrolava e forçou Charles a agir. Tudo começou como um rumor pequeno, quase insignificante. Mas, em poucos dias, explodiu em um escândalo que varreu o palácio como um trovão. Documentos vazaram, conversas vieram à tona e, pela primeira vez, a outrora invencível, Camila se viu encurralada por forças que não conseguia encantar ou enganar. Nos corredores onde antes inspirava respeito, agora só se ouviam sussurros, costas viradas e o inconfundível cheiro de ruína. O vazamento veio de uma fonte inesperada. Um memorando interno, confidencial e mantido em sigilo absoluto, apareceu repentinamente nas mãos de jornalistas selecionados. Ele continha detalhes dos negócios privados de Camila, do tipo que jamais deveriam ter vindo à tona. Havia questionamentos sobre sua influência na destinação de verbas para instituições de caridade, indícios sutis, porém inegáveis, de favoritismo em relação à sua própria família, em nomeações para cargos reais e intervenções pessoais que confundiam os limites entre o dever real e o interesse próprio. Inicialmente, os funcionários do palácio se esforçaram para conter o ocorrido, descartando-o como uma interpretação equivocada. Mas a história já havia ganhado vida própria. A imprensa não se limitou a noticiá-la. Ela a dissecou, amplificou e a transformou em um escândalo nacional. Alegações de manipulação de influência se espalharam como fogo em palha seca. Comentaristas apontaram para um padrão que, segundo eles, estava bem à vista de todos: a atuação discreta,
porém persistente, de Camila na formação dos círculos reais em benefício de seus aliados. Relatos sobre certos contratos, nomeações e privilégios cerimoniais começaram a se alinhar a uma narrativa que a retratava não como uma consorte estabilizadora, mas como alguém que consolidava poder para fins pessoais. O que antes era visto como discrição inofensiva, agora parecia uma manobra deliberada. A confiança pública, que sempre fora precária em seu caso, começou a se deteriorar rapidamente. As repercussões foram imediatas. Os principais patronos da realeza, algumas das figuras mais respeitadas associadas aos braços filantrópicos da monarquia, retiraram discretamente seu apoio. As declarações oficiais foram cuidadosamente redigidas, citando a necessidade de evitar distrações, mas os bastidores sabiam exatamente o que isso significava. Era um distanciamento público, um sinal de que as próprias instituições não estavam mais dispostas a protegê-la. Uma única retirada poderia ter passado despercebida, mas quando vários patronos a seguiram em rápida sucessão, o efeito dominó foi inegável. As muralhas de influência que ela havia construído com tanto cuidado começaram a ruir sob o peso da dúvida coletiva. A opinião pública mudou com brutal rapidez. Jornais a rotularam como inadequada para o cargo, enquanto programas de entrevistas noturnos e editoriais questionavam se sua permanência no poder era sustentável. Os índices de aprovação, antes cautelosamente estáveis, despencaram, e onde antes ela conseguia manter um delicado equilíbrio entre sua história pessoal e seu dever público, agora era acusada de trair a própria confiança que havia passado anos tentando construir. O palácio, que sempre fora hábil em resistir a tempestades, de repente se viu na defensiva. Não se tratava de uma controvérsia menor. Era uma crise de legitimidade, e Camila estava no seu epicentro. Dentro do palácio, a pressão sobre Charles aumentava. Conselheiros de alto escalão, alarmados com a rápida deterioração da confiança pública, insistiam em uma ação decisiva. A princesa Anne, por muito tempo uma figura de autoridade discreta, foi particularmente firme. Ela advertiu que a inação mancharia não apenas a imagem de Camila, mas a própria coroa. Suas palavras tinham peso. Charles se viu encurralado entre a lealdade e o legado, entre a mulher que o apoiara por décadas e a instituição que jurara proteger. Cada hora de hesitação aprofundava a crise. Para Camila, as consequências políticas foram devastadoras. Suas alianças, cuidadosamente cultivadas, ruíram. Aliados que se beneficiaram de seu favor se distanciaram ou permaneceram em silêncio, relutantes em defender uma figura repentinamente vista como tóxica. A máquina de influência que outrora a tornara intocável, agora se voltava contra ela. O escândalo não apenas a manchou, como desestabilizou os próprios alicerces de seu papel. Ela se viu exposta, isolada e vulnerável como nunca antes. Com a posição de Camila desmoronando e a pressão pública aumentando, Charles se viu diante de duas opções: agarrar-se a um status quo fragilizado ou reescrever a história da realeza da noite para o dia. No silêncio da noite, enquanto o resto do palácio dormia, uma única luz brilhava no escritório particular de Charles. Pilhas de papéis, uma mão trêmula e um monarca encarando o peso do destino. Não se tratava apenas de títulos, tratava-se de legado. Sozinho, cercado pelo silêncio e por retratos de monarcas do passado, Charles pegou a caneta e o papel e remodelou o futuro da coroa com uma única assinatura. A decisão de Charles vinha sendo amadurecida silenciosamente há semanas, mas aquela noite marcou o momento em que o pensamento se transformou em ação. Sem o ruído de conselheiros, cortesãos ou familiares, ele confrontou a realidade que o assombrava desde que a posição de Camila começou a ruir.
A confiança pública estava diminuindo, a unidade do palácio estava se desfazendo e a própria monarquia estava numa encruzilhada. Todos os debates, as noites em claro, os conselhos sussurrados, tudo se resumia a ele, à sua consciência e ao documento diante de si. Ele sabia que, uma vez assinado, não haveria volta. Tomou a medida sem precedentes de redigir o decreto ele mesmo. Cada linha foi deliberada. Cada palavra escolhida carregava o peso de séculos de tradição. Nas margens, onde a linguagem jurídica se entrelaçava com a autoridade real, Charles fez edições manuscritas que causariam ondas de choque na monarquia. Os títulos e funções de Camila, antes firmemente enraizados na estrutura da vida real, foram riscados com traços silenciosos e decisivos. Essas edições não eram apenas simbólicas. Elas representavam o desmantelamento oficial de seu lugar na hierarquia. Foi um gesto que misturou o dever com emoção, formalidade com finalidade. Naquelas longas e pesadas horas, Charles teria falado em voz baixa com os retratos que o cercavam. Sua mãe, a rainha Elizabeth II, cujo senso inabalável de dever havia definido uma era, e Diana, a mulher cuja sombra jamais havia realmente deixado o trono. Conselheiros diriam mais tarde que aquele foi o momento mais carregado de emoção de seu reinado. Ele não estava simplesmente fazendo um ajuste administrativo, estava confrontando fantasmas, legados e expectativas que se estendiam muito além de sua vida. O passado e o futuro da monarquia pareciam colidir naquela pequena sala pouco iluminada. Ao amanhecer, o decreto estava selado. O conselho privado, não habituado a tais medidas unilaterais, ficou em choque quando o documento surgiu horas depois. Os conselheiros que chegaram cedo encontraram o pergaminho assinado sobre a mesa, ao lado de anotações que deixavam claro que não se tratava de uma proposta para discussão. Era uma decisão já tomada. Descreveram a atmosfera como inquietantemente silenciosa, o tipo de silêncio que precede uma mudança irreversível. Um assessor se referiria mais tarde ao ocorrido simplesmente como o ponto sem retorno. Mesmo antes que o resto do palácio assimilasse completamente o que havia acontecido, equipes jurídicas foram discretamente convocadas para iniciar os preparativos para o anúncio oficial. Protocolos foram redigidos, a linguagem foi finalizada e os canais de comunicação foram reforçados para garantir que nada vazasse antes que o rei estivesse pronto. A máquina da monarquia, geralmente deliberada e cautelosa, agora se movia com uma velocidade sem precedentes, refletindo a urgência do que Charles havia desencadeado. O que começara como um ato solitário à meia-noite, estava prestes a reverberar nos mais altos escalões do poder real. E quando o sol nasceu, o que fora sussurrado na escuridão tornou-se uma proclamação real transmitida para o mundo. Os portões do palácio se abriram e câmeras de todo o planeta se voltaram para o momento. O que elas capturaram não foi apenas um anúncio real, foi uma coroação em espírito. Ao lado do rei, Catarina emergiu não apenas como princesa de Gales, mas como a recém-nomeada rainha consorte, o futuro antecipado, e naquele momento deslumbrante e tenso, o mundo testemunhou uma histórica passagem de poder. Enquanto Camila observava das sombras, o anúncio foi coreografado com a precisão de um momento que seria lembrado por gerações. Convites para dignitários e membros da família real foram emitidos em absoluto sigilo, garantindo que a revelação causasse o máximo impacto. O pátio do palácio, tradicionalmente um local de continuidade cerimonial, tornou-se o palco de algo sem precedentes. Enquanto o estandarte real era hasteado acima do palácio de Buckingham, fontes internas sussurravam que a atmosfera lá dentro era diferente de tudo que já haviam sentido. Não se tratava apenas de uma declaração formal. Era o alvorecer de uma nova configuração real, uma que alteraria a dinâmica de poder no próprio coração da monarquia.
Charles deu o primeiro passo. Suas palavras deliberadas, firmes e carregadas de simbolismo. Ele havia nomeado Catherine como rainha consorte, não em um futuro distante, mas agora, imediatamente, publicamente e sem hesitação. Seu tom carregava a autoridade de um monarca que havia debatido uma decisão crucial e emergido resoluto. Membros da família real estavam atrás dele, sua presença reforçando a importância daquele momento. O que antes era sussurrado nos corredores agora se tornara oficial, ecoando pelos microfones e sendo transmitido para milhões. Não se tratava de uma promessa para o futuro. Era a transferência de status hoje. A resposta de Catarina consolidou a magnitude da ocasião. Seu discurso foi ponderado, porém profundamente comovente. Ela falou sobre dever, união e o legado duradouro da coroa. Posicionou-se não como uma usurpadora do lugar de Camila, mas como a guardiã do futuro da monarquia. Sua linguagem foi humilde, mas sua presença irradiava autoridade. Não foram apenas as palavras. Foi a maneira como elas ressoaram, transcendendo a tensão política e a dúvida pública para falar diretamente ao coração da nação. Naquele momento, Catarina não apenas aceitou um título, ela o personificou. Mas o que impressionou o mundo, tanto quanto a ascensão de Catarina, foi a ausência de Camila. Seu assento permaneceu vazio, uma lacuna que dizia muito. As especulações se espalharam como fogo em palha seca. Alguns diziam que era voluntário, outros sussurravam que era imposto. Independentemente disso, a ausência da mulher que outrora fora central para o reinado de Carlos tornou o anúncio ainda mais dramático. Era como se a própria monarquia tivesse virado uma página em tempo real, com o mundo assistindo a cada linha sendo reescrita. A reação foi instantânea e avassaladora. Em poucas horas, líderes internacionais enviaram reconhecimentos formais a Catarina, tratando-a como rainha consorte em todos os aspectos, exceto na cerimônia de coroação. Comunicados diplomáticos elogiaram a medida como uma mudança estabilizadora, anunciando uma nova era de clareza e continuidade para a monarquia britânica. As redes sociais entraram em frenesi. Trechos do discurso de Catarina viralizaram. Hashtags celebrando seu novo papel se tornaram tendência mundial, e o momento foi considerado, em todas as plataformas, o alvorecer de uma nova era. Não se tratava apenas de um anúncio real, mas de um espetáculo global, um ato de poder cuidadosamente planejado que, simultaneamente, honrava a tradição e a subvertia. A monarquia, em uma aparição pública calculada, reposicionara sua figura emblemática e definira sua trajetória futura. Os aplausos do lado de fora do palácio, as manchetes reluzentes, as declarações de apoio de líderes mundiais, tudo sinalizava uma mudança sísmica na forma como a monarquia seria percebida dali em diante. Mas enquanto o mundo celebrava a ascensão de Catarina dentro dos muros do palácio, a reação de Camila causou ondas de choque na família real. Quando as câmeras se afastaram e a cerimônia terminou, o palácio mergulhou num silêncio pesado e carregado. Num corredor real isolado, longe dos olhares atentos, Camila confrontou Charles não como rainha, mas como uma mulher traída. Sua fúria chocou-se com a determinação dele num confronto que a revista AIDS descreveu como vulcânico. Naquele momento, as tensões internas da monarquia transbordaram para uma dor humana crua. Para Camila, a apresentação pública de Catarina como rainha consorte não foi apenas uma derrota política. Foi uma humilhação profundamente pessoal. Tudo o que ela havia construído, todas as alianças que havia forjado, cada passo calculado que dera para garantir seu lugar ao lado do rei, desmoronou em questão de dias. O anúncio não fora uma discussão, mas sim uma declaração. Ela se sentiu pega de surpresa, encurralada e despojada do poder que antes exercia com tanta facilidade.
E quando os aplausos da cerimônia cessaram, ela não se retirou silenciosamente. Foi diretamente atrás de Charles. A portas fechadas, o confronto foi tão feroz quanto doloroso. Camila exigiu respostas. Como ele pôde fazer isso com ela? Depois de décadas de lealdade, depois de anos ao seu lado em meio a escândalos e escrutínio, sua voz, geralmente ponderada, carregava a força da traição. Ela o acusou de descartá-la para salvar seu legado, de escolher a imagem em vez da parceria. Para uma mulher que havia navegado pelas intrigas da corte com precisão cirúrgica, aquela não era a Camila calculista que o mundo conhecia. Era pura emoção, desprovida de estratégia. Charles, porém, mostrou-se inflexível. Ele ouviu, mas sua resposta foi firme e resoluta. A coroa deve perdurar além de nós, teria dito ele, as palavras ecoando pela sala como um veredito. Para ele, não se tratava mais de lealdade pessoal. Tratava-se da sobrevivência da monarquia. O escândalo que enfraquecera sua posição o forçara a agir. A opinião pública mudara, a dinâmica do palácio se alterara e ele não podia permitir que a instituição se fragmentasse sob o peso de laços pessoais. Foi nesse momento que amor, lealdade e legado colidiram, e o legado venceu. Os aliados de Camila, pressentindo a magnitude do que se desenrolava, fizeram tentativas de última hora para intervir. Fizeram lobby discretamente, argumentaram nos bastidores e tentaram influenciar os conselheiros a adiar ou reconsiderar a decisão. Mas as portas permaneceram fechadas para eles. A máquina da coroa já havia entrado em ação. E nenhuma persuasão seria capaz de desfazer a tinta do decreto assinado à meia-noite. Naquele aposento reservado, Camila não era mais a rainha consorte. Era uma mulher encarando o fim de seu reinado. Conselheiros confirmaram mais tarde o que ela mais temia. Seu papel na realeza havia sido oficialmente encerrado, com efeito imediato. Títulos, privilégios, deveres cerimoniais, tudo redistribuído com uma eficiência arrepiante. Durante anos, Camila fora uma figura central na estrutura da realeza. Agora, ela estava do lado de fora, vendo tudo escapar por entre seus dedos. Sua saída daquela sala foi descrita como silenciosa, mas aqueles que testemunharam disseram que seu rosto carregava o peso da desolação. Ela saiu visivelmente abalada, com lágrimas nos olhos, sabendo que a história havia encerrado o capítulo de sua influência. Não se tratava apenas de uma queda política. Era o colapso de uma dinastia pessoal que ela havia construído ao longo de toda uma vida. O poder que ela outrora detinha fora decisivamente transferido para outra pessoa, e não havia como recuperá-lo. Seu reinado terminou não com uma coroação, mas com um confronto. E enquanto os passos de Camila se perdiam na história, a própria monarquia se encontrava à beira de uma era transformada. Com a tinta seca e o mundo observando, a ascensão de Catarina marcou mais do que uma mudança de títulos. Foi uma redefinição da própria monarquia. No coração do povo, ela já era sua rainha. Agora, ela detinha o cargo tanto no nome quanto no poder. Conforme o palácio se reestruturava, uma verdade ficou clara. Essa não era apenas uma decisão de Charles. Era o início de um novo capítulo real, que testaria lealdades, legados e destinos. Catherine não perdeu tempo em assumir suas novas responsabilidades. Da noite para o dia, seu papel se expandiu de amada princesa de Gales para a figura central do futuro da coroa. Ela assumiu o manto completo das funções de rainha consorte, trazendo uma mudança discreta, porém inconfundível, para o funcionamento interno da Casa Real. Os assessores que antes respondiam a Camila foram realocados. As estruturas de assessoria foram reequilibradas para refletir a crescente influência de Catarina. Todos os departamentos, do planejamento cerimonial às relações diplomáticas, foram sutil, porém firmemente, reorientados em torno de sua liderança.
Não se tratava apenas de uma nova figura de proa. Era uma transformação estrutural meticulosamente executada para garantir a estabilidade, ao mesmo tempo que sinalizava uma nova e ousada direção. Sua abordagem ao poder foi estratégica e simbólica. Catarina restaurou deliberadamente tradições ligadas às figuras da falecida princesa Diana e da rainha Elizabeth II, que ainda possuíam profunda ressonância emocional com o público. Desde a revitalização de mecenatos outrora defendidos por Diana, até a reintegração de práticas cerimoniais associadas ao reinado de Elizabeth, Catarina posicionou-se como a ponte entre o legado reverenciado e a renovação moderna. Esses gestos, embora sutis, tiveram um impacto profundo. Não se tratavam de nostalgia, tratava-se de ancorar seu reinado em uma continuidade emocional. Um lembrete de que, embora os rostos possam mudar, o espírito da monarquia perdura. A própria Casa de Windsor começou a reposicionar sua identidade. A comunicação do palácio enfatizou a transparência, a compaixão e a modernização. Apresentando a ascensão de Catarina como o alvorecer de uma monarquia moderna, ela defendeu causas alinhadas aos valores contemporâneos, elevando sua imagem para além de papéis cerimoniais, para a de uma líder real ativa e voltada para o futuro. Os cortesãos, que antes operavam com rígida formalidade, adaptaram-se a um estilo de interação mais acessível e emocionalmente sintonizado, que refletia a influência de Catarina em todos os níveis. Para além das fronteiras britânicas, os efeitos foram imediatos. As relações internacionais foram recalibradas à medida que os líderes mundiais reconheceram Catarina como o novo pilar da monarquia. As visitas diplomáticas passaram a girar em torno de sua presença, não apenas como consorte do rei, mas como a figura que personificava o futuro da monarquia. Dignitários estrangeiros falavam dela com a mesma reverência antes reservada a Elizabeth II, sinalizando uma consolidação rápida e sem precedentes do poder brando global em torno de seu papel. Ela não era apenas uma figura de apoio, estava se tornando o rosto da próxima era da coroa. Enquanto isso, a presença de Camila desaparecia quase imperceptivelmente da vida pública. Seu nome foi discretamente apagado de funções cerimoniais, programas e retratos oficiais. Eventos que antes contavam com sua participação agora prosseguiam sem menção, como se o próprio palácio tivesse reescrito a história em tempo real. O contraste entre a ascensão meteórica de Catarina e o recuo silencioso de Camila sublinhou a extensão da mudança de poder. O público reagiu com enorme entusiasmo. As ruas encheram-se de celebrações, gestos simbólicos foram partilhados entre as comunidades e a imprensa saudou esta transição como um rejuvenescimento da monarquia. Os comentadores descreveram-na como um ponto de viragem, um momento em que a instituição se libertou das suas fraturas internas e abraçou uma figura unificadora singular. O reinado de Catarina ainda não havia começado oficialmente no sentido constitucional, mas na mente de milhões já havia começado. No entanto, por trás dos aplausos e da pompa cerimonial, uma pergunta silenciosa persiste sobre a reescrita tão abrupta do destino real. Quais consequências ocultas nos aguardam? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.